Olá, amores, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aulinha. Hoje é a aulinha de matemática nessa quarta-feira, certo? Vocês vão abrir o livrinho de vocês lá na página 118, que está falando justamente dos números e sua história. Então, né, se a gente parar para pensar, como será que surgiram esses números que a gente usa hoje, né? Esses que em tantas atividades do nosso dia a dia a gente utiliza, né? Então, ó, o número ele surgiu, né? Ele começou a surgir a partir da necessidade que o homem teve de contar. E isso aconteceu há mais de 30 mil anos atrás. Então, nessa época, né? Os homens eles viviam nas cavernas e não existia essa ideia de números. Mas eles, naquele tempo, também tinham a necessidade de contar. Então, quando esses homens eles iam pescar, eles iam caçar, eles levavam consigo pedacinhos de ossos ou pedaços de madeira, que era para cada animal que fosse capturado, eles colocavam lá, ou faziam um risco, certo? Num pedaço da madeira, ou fazia no osso. Então, a partir daí, dependendo da quantidade que ele tivesse, ele ia fazendo o risquinho, certo? Então, naquele tempo, mesmo os números não existindo, já se havia uma necessidade de contagem, certo? Então, com essa evolução, né, surgiu a nova necessidade de uma nova forma de contagem, pois o homem ele precisava controlar o seu trabalho. Então, passou-se então a utilizar-se pedras. Então, cada animal representava uma pedra. Por exemplo, ó, se um pastor ele tinha um rebanho de ovelhas e ele ia passear, né, colocar suas ovelhas no pasto, cada ovelha que passasse na porteira ele colocava uma pedrinha lá, que era justamente para quando voltasse ele ter o controle se o rebanho dele estava na mesma quantidade, certo? Então, assim, ele ia manter o controle, né? E ele ia perceber se algum animal tinha se perdido. Então, com essa evolução, né, com essa questão aí, foi que veio a questão da matemática e surgiu a palavra cálculo, certo? Que cálculo é justamente relativo à contagem de pedras, certo? Então, aí na página 118, tem falando um pouquinho. Os números eles surgiram, né? Quando as pessoas elas sentiram necessidade de contar e registrar a quantidade de seus animais, alimentos e objetos. Então, antigamente, né? O registro dessas quantidades eram bem diferentes daqueles que a gente usa hoje, que são os números que a gente conhece, né? Então, cada civilização, cada povo de um país tinha uma forma de representar, certo? Então, esse primeiro que vocês vão ver aí é o sistema de numeração egípcio, que era por meio de desenhos, certo? No sistema de numeração egípcio tem um desenho, certo? Cada um recebe o nome e a quantidade que eles representam. Vamos dizer, se eles tinham um animal que iria representar, eles desenhavam um bastão, que é um tracinho. Para representar a quantidade 10, eles já faziam o desenho de um calcanhar, que é como se fosse a letrinha U de cabeça para baixo. Para representar 100, eles desenhavam tipo uma corda enrolada, certo? Para representar 1000, eles faziam o desenho de uma flor que é chamada de flor de lótus. Tudo isso tem aí no livrinho de vocês, certo? Para representar 10.000 era como se fosse o desenho de um dedo dobrado. E para representar 100.000 era um girino, o desenho de um girino. E esse desenho aqui de um homem ajoelhado representava 1 milhão, certo? Então, nesse sistema aí, do sistema de numeração egípcio, as quantidades eram representadas por meio de desenho, certo? Então, ó, na tabela que vocês vão ver aí, tem como né? Do número 1 até o número 9 vai ser a quantidade de bastões da quantidade normal, certo? Número 1 é um bastão, número 2 são 2 bastões, certo? E
Quando vai do número 10 ao número 19, aí a gente já vai usar o desenho do calcanhar, né? Que representa 10. E vai completando com 1, com 2, até chegar ao 19, certo? Então, esse é o sistema de numeração egípcio. O 20, a partir do 20, já vai ser representado pelo desenho de 2 calcanhares, que é como se fosse as 2 letrinhas azuis de cabeça para baixo, né? E assim sucessivamente até chegar ao 90. 30, 3 calcanhares, 40, 40 calcanhares, certo? Então, é bem fácil da gente identificar por meio do desenho, porque a quantidade ela só vai se repetir, certo? Então, para registrar 100, ao invés de escrever 10 calcanhares, eles faziam o desenho da corda enrolada, que já surgia um símbolo novo, certo? Então, aqui, ó, se vocês forem observar, a gente tem aqui, ó, 342, tá vendo? O 300 foi a repetição do 100, que é as 3 cordinhas enroladas. O 40, o desenho que representa o 10 4 vezes. E o 2, os 2 bastões, certo? Então, aí, esse é bem fácil da gente compreender, porque a gente vai seguir a orientação dos desenhos egípcios, né? E é uma coisa que a gente não vai usar muito, certo? Então, vocês vão responder essa atividade aí do primeiro quesito, vendo como é que forma o número 23, o número 234, certo? 517, 111 e 999. No 999 vai ser bem extenso, né? Porque você vai repetir o símbolo de 100 9 vezes para fazer 900. O 90 vai repetir o calcanhar 9 vezes também e 9 bastões, né? Porque é 999, certo? E aí também tem outro sistema de numeração, que era justamente usado pelas pessoas da Roma, certo? Que são os romanos. Então, eles fizeram de uma forma diferente. Para representar quantidades, eles escolheram letras, certo? E cada letra ela tem um valor. Vamos lá. Aqui, ó. O número 1 é representado pela letrinha I. Lembrando que no sistema de numeração romano, a mesma letra ela só pode se repetir 3 vezes, certo? Depois que a Lilian vai explicar a vocês quando é que a gente aumenta a quantidade e quando é que a gente diminui. Então, ó, que representa é a letrinha I, certo? Então, eu tenho I, 2, vai ser 2 Is, e 3. Se a gente observar, ó, 3 vai ter 3 letrinhas Is, certo? Aí eu já vou ter 5, que é 4, que é IV, 5 é V, 6 é VI, 7 V e 2 Is, 8 V e 3 Is, 9 IX, certo? E 10 X. Aí, se 10 é X, eu vou completar a minha sequência, ó. 11 vai ser XI, 12 vai ser X2I, por quê? 2 é representado por 2 Is. Então, eu vou fazer o 10, que é o X, mais 2, que vai representar 12, certo? Essa sequência tá aí no livrinho de vocês. 13 é X, I. 14, X e V. 15, XV, que é o X do 10 e o V que vale 5, certo? Então, ó, XVI é 16. XVI é 17. XVI, que é 3 Is, é 18. X e X, 19. E quando chegar no 20, eu vou repetir o X 2 vezes, certo? Então, as letras que foram escolhidas, né, pelos romanos para representarem as quantidades foram as letrinhas I, que é igual a 1, a letrinha V, que equivale a 5, a letrinha X, que equivale a 10, a letrinha L, que equivale a 50,
A letrinha C, que é igual a 100, D, 500 e M, 1000, certo? E no nosso dia a dia, a gente usa esses algarismos romanos justamente quando a gente trata de capítulo de livro, né? Quando a gente está falando de um papa. Deixa eu dar outros exemplos aqui para vocês. Deixa a tia Aline achar o lápis do quadro aqui. Então, no livro de vocês aí, ó, vocês vão... Eu esqueci de mostrar aqui que tem o M, né? O M que equivale a 1000, certo? I1, V5, X10, L50, C100, D500 e M1000. Então, como é que a gente vai usar esses algarismos romanos no nosso dia a dia? Vejam só. A gente sabe que o algarismo, a mesma letrinha, ela só pode se repetir 3 vezes, não é verdade? Então, quando o meu algarismo ele for menor do que o seguinte, digamos, esse daqui eu sei que vale 1 e o X eu sei que vale 10, certo? Então, eu só posso repetir esse 1 e esse X 3 vezes, isso eu já sei, certo? A letra V eu sei que vale 5, né? Então, como é que eu vou fazer 4 se eu só posso repetir os algarismos romanos 3 vezes? Então, se eu tenho 5 e de 5 eu tiro 1, eu vou ficar com 4. Então, quando o algarismo de valor menor ele estiver à esquerda, é porque a gente está subtraindo, certo? Então, eu tenho o IV, né? Então, é como se eu estivesse tirando 1 de 5. 5 menos 1 é 4. Então, para a gente representar o 4 em algarismo romano, a gente usa IV, certo? Eu também sei que X é 10. E para fazer 8, eu vou colocar o V, que representa 5, e 3 tracinhos. Mas eu não posso fazer 9 desse jeito, né? Então, para fazer o 9, eu vou subtrair 1 de 10. Então, é só colocar o algarismo menor na frente, ó. Então, aqui eu tenho 9, certo? E X é igual a 9. Então, quando eu for somar, quando eu for acrescentar, eu vou trocar de lugar. Ao invés de ser na frente, ele vai vir depois. Se aqui eu tenho 10, mais 1, eu vou ficar com 11, certo? Se eu coloco 2, vou ficar com 12, certo? Se eu quero fazer o 14, V eu sei que é 5. Aí eu vou ter que subtrair, ó. Coloco o algarismo menor e o 5, que vai dar igual a 14. Aí no livro de vocês está explicando assim, ó. Observando a tabela acima, é possível a gente destacar algumas regras desse sistema. A gente sabe que I e X, eles valem 1 e 10, né? Então, a gente só pode repetir o algarismo 3 vezes. A letra V, ela vale 5. Então, se a gente colocar o I à esquerda, a gente vai estar subtraindo, certo? 5 menos 1 vai ser igual a 4, que é IV. Então, se eu coloco 1 à esquerda, eu vou estar diminuindo, feito eu falei, né? V é 5, eu tiro 1 de 5, fico com 4. Se eu colocar o I à direita, eu vou estar somando, eu vou estar acrescentando, certo? Então, foi o exemplo que tia Lilian deu. Se a letrinha I, ela vem na frente, a gente tá diminuindo. Aqui é 4, letrinha I tá na frente. Se a letrinha I, ela vem depois, na direita, a gente está somando, certo? 5 mais 1, 6. E a gente sabe que o valor de 5 é a letrinha V, ok? Mesma coisa acontece com o 10, feito que a linha falou. Se eu coloco a letrinha I antes do 10, que é o valor maior, eu vou ter 9, que eu vou estar subtraindo.
O meu i, que vale 1, ele está na esquerda, então é 10 menos 1, que é 9. Se eu acrescento, vai ser 10 mais 1, que é igual a 11, certo? Então, para a gente escrever os números em algarismos romanos, vocês têm que observar a tabelinha que tem no livro de vocês, certo? A gente não escreve os numerais, a gente vai escrever as letras, certo? Cada letra ela tem o seu valor. I vale 1, V vale 5, X vale 10, L 50, C 100, D 500 e M 1000. Isso aí vocês têm que memorizar. A partir daí vai ficar mais fácil, certo? Então aqui tem a escrita numérica romana até 20, né? Feito que a Lilian falou para vocês, certo? Então, os valores a gente repete até 3 vezes o algarismo, ó. Até o 3, foi repetido 3 vezes a letrinha I, certo? Depois a gente começa o 4 que a gente subtrai em 1, o 5 que é a letrinha V, né? Para fazer o 9 a gente também subtrai 1 do X, que fica aí X. 10 a gente sabe que é X, né? Aí eu só posso repetir o X também 3 vezes. X é 10, 20 vai ser 2X, 30 vai ser 3X. Para fazer o 40, eu já vou ter que diminuir 10 de 50. Então, eu sei que 50 é L. 50 é L. Certo? Então, para diminuir 10 de 50, 10 eu sei que é X. Então, XL eu já chamo de 40, certo? XL, porque eu estou subtraindo 10 de 50. O meu X, que é a quantidade menor, ele está à esquerda. Então, a gente subtrai, certo? Se eu coloco o X depois do L, que é 50, aqui eu já vou ter 60. 70, 80, eu posso repetir o X até 3 vezes. O 100... eu sei que é C. Eu quero fazer 90, então eu vou tirar 10 de 100, né? Coloco o X na frente, ó. XC, eu sei que vai ser 90, porque eu tô subtraindo, eu tô tirando 10 de 100. Então, é igual a 90, certo? Na atividade, eu vou estar colocando também um vidinho extra, certo? Porque tia Lilian tá numa correria, eu tô com a minha cabeça bem cheia, na verdade. Um monte de coisa da faculdade para resolver. Então, só dei uma paradinha para tentar dar uma explicadinha básica a vocês, mas eu vou retomar essa aulinha em sala de aula, certo? Só para vocês não ficarem sem atividade. Então, até hoje, né, a gente utiliza esses números romanos justamente para representar séculos. Qual é o século que a gente está? Estamos no ano 2021. Do século 21. Então, esse século, eu não escrevo século 21 com algarismo, eu escrevo em algarismo romano. 20, que é 2x, e 1. Século 21, certo? O Papa João Paulo II. Esse segundo a gente faz também em algarismo romano. Capítulo do livro, 6º capítulo. 6º capítulo a gente escreve em algarismo romano, certo? Então, é para essa utilidade que tem os algarismos romanos na nossa vida, que é justamente para a gente representar séculos, capítulos de livros, certo? Tem relógio de pulso, que ele vem todo em algarismo romano, relógios de paredes também. Então, se a gente consegue identificar quanto é a representação daqueles algarismos no relógio, a gente vai saber a hora normal no relógio de algarismo romano, certo? Essa atividade daí, a atividade da página 121 é o para casa de hoje. Vocês vão representar os seguintes números, certo? Vai ver quanto é 10, é só olhar na tabelinha, ó. Olhou na tabelinha, vocês vão escrever aí quanto vale cada algarismo, certo? No segundo é para vocês ligarem. No terceiro é para completar a sequência de 1 até 20. Ver qual é o número que está faltando e colocar aí,
certo? Depois, escrever os números romanos que vêm imediatamente antes e imediatamente depois. Eu tenho 12, x é igual a 10 e 2, 10 mais 2, 12. Quem vem antes do 12? Aí você vai escrever o 12, quem vem antes e quem vem depois, tudo em algarismo romano, certo? Depois vocês vão resolver as sentenças colocando em algarismos. 5 menos 1. Eu tenho 5 menos 1, fico com 4. Aí escreve como é 4 em algarismo romano. 10 mais 10, 20. Coloca o 20 em algarismo romano. 5 mais 3, 8. Coloca 8 em algarismo romano, certo? E já no sexto quesito, vocês vão colocar os numerais que representam essa quantidade aí da numeração romana. E ver, vocês vão colocar quanto vale, certo? XI, vocês vão colocar quanto vale até terminar os numerais aí. E a atividade do caderno, que é justamente aquelas folhinhas que tia Tamires colou ontem, vocês vão resolver, certo? A primeira, que eu acho que tia Lilian apagou, eu tô sem a folhinha. Mas é uma atividade de ligar. A primeira folhinha vocês vão ligar, certo? O valor do numeral ao algarismo romano correspondente. E depois vocês vão escrever os números que estão aí em algarismo romano, certo? Já nessa folhinha daqui, já tem a tabelinha bem bonitinha aí, ó. Certo? Dizendo o que cada letrinha indica. Aí tá pedindo para vocês escreverem 10, 15, 22, 9, 14, 4, 19, 18 e 5. Depois vocês vão fazer a correspondência, que é ligando também. E vão completar a sequência do número 1 até o número 20 novamente, certo? Porque vocês treinando essa sequência várias vezes, vocês vão poder aprender, certo? E depois tem assim, escreva os números romanos que vêm antes e depois. Do 12, do 7, do 19, do 2, do 4, do 17, do 10 e do 5. Aí você olha lá na tabelinha e escreve o número, o algarismo que vem antes e o algarismo que vem depois, ok? Qualquer dúvida vocês tentem aí me perguntar, que eu tô bem ausente assim de questão de internet, mas eu acho que eu consigo responder. E tia Lilian dá uma reforçadinha nessa aula presencial, tá certo?